Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é um assunto muito bacana, que inclusive é algo que vai te acompanhar pro resto da sua vida aí. É uma coisa que a gente ouve falar todo dia, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Nós vamos falar sobre VLANs. Inclusive eu vou compartilhar com vocês esse pequeno laboratório aqui. Nós vamos usar esse laboratório aqui várias vezes. Seguinte, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte, o conceito de domínio de broadcast. O que que é um domínio de broadcast? O domínio de broadcast a Cisco fala sobre domínio de colisão e domínio de broadcast. O domínio de colisão diz o que, quantos devices é, pode falar a cada momento. No caso de um switch, por exemplo, o que a Cisco pergunta geralmente é, ela te mostra um desenho e te fala assim, quantos domínios de colisão você tem aqui. Basicamente, para definir domínios de colisão, você precisa só saber o número de portas, ou seja, cada porta dessa é um domínio de colisão. E o que é um domínio de broadcast? O broadcast, como você sabe, é aquela informação que é enviada para todos os equipamentos ao mesmo tempo. Por exemplo, um, um sinal de rádio, um sinal de TV é um broadcast. É colocado no meio e é enviado para todo mundo e quem tem um receptor recebe. No caso do switch, a informação entra por uma porta e ela é enviada para todas as portas. Então, cada switch é um grande domínio de broadcast. Acontece o seguinte: se você quiser separar logicamente, no passado, se você quiser separar logicamente setores de uma empresa, por exemplo, você teria que ter um switch para cada setor. Se você quiser separar, fazer com que somente o pessoal de um setor específico fale com o pessoal de um setor específico, você teria que separar essas pessoas em suítes diferentes. Com o VLAN, isso é possível que você separe os suítes logicamente. É possível que eu crie redes, vamos supor dessa forma, eu crie redes diferentes em um mesmo suíte. Eu coloquei as VLANs aqui de forma colorida para ficar mais fácil de entender. Seria da seguinte forma: é como se eu tivesse um suíte aqui e eu coloquei aqui na verdade vários suítes para ficar mais fácil o entendimento. Mas você pode fazer isso aqui em um mesmo suíte ou em vários suítes diferentes. Vamos supor que se você tenha uma empresa e você quer separar logicamente, por exemplo, o setor de RH do setor de TI. Aí você pega e cria VLANs para eles, para cada setor desse. Ou você quer separar logicamente. Na verdade, o que acontece é que no dia a dia, no trabalho, realmente, a gente tem muito mais VLANs do que isso. A gente não cria assim, uma ou duas VLANs, a gente cria várias VLANs durante o nosso trabalho. Por exemplo, se eu for olhar no meu trabalho aqui atualmente, eu devo ter, sei lá, umas 100 VLANs aqui criadas. Você pode criar, por exemplo, uma VLAN para servidores, uma VLAN para usuários, separar por setores da empresa. Isso aí vai depender da organização lógica aí da sua empresa. Mas você poderia ter, por exemplo, um switch aqui e esse switch estivesse separado assim, entendeu? E o que que acontece? Acontece que o que que iria acontecer aqui nesse caso? Que as máquinas da VLAN vermelha conseguem falar entre si e as máquinas da VLAN verde conseguem falar entre si e por padrão, lógico que isso a gente vai ver como fazer isso mudar de figura. Por padrão, as máquinas que estão na VLAN verde só vão falar com as máquinas que estão na VLAN verde, e as máquinas que estão na VLAN vermelha só vão falar com as máquinas que estão na VLAN vermelha. Esse que é o padrão. Bom, na verdade, as VLANs elas são numeradas, não são assim. Quando você vai configurar no switch, elas são numeradas. Você até pode colocar nomes nela, mas geralmente você vai se referir a elas por nome, pelo número. Você vai ter VLAN 10, VLAN 20. Na verdade, você pode começar a partir da VLAN 2. Por padrão, todos os switches, todas as portas de um switch vêm por padrão na VLAN 1. Se você olhar aqui na coluna 1, todas as portas estão na VLAN 1, que muita gente costuma chamar de VLAN de gerenciamento. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, por padrão, se essa máquina aqui
que é que nós cascateamos os switches, está na VLAN vermelha, que é a VLAN 20, ela só vai conseguir falar com as máquinas que estão na VLAN 20. Eu coloquei esse exemplo aqui porque muitas vezes você tem a necessidade na sua empresa de que setores diferentes, setores estejam em locais físicos diferentes. O mesmo setor pode estar em local físico diferente. Por exemplo, você tem servidores. Pode ser que o servidor esteja armazenado em locais físicos diferentes, seja nos suítes diferentes da sua empresa. E o que acontece é o seguinte: o que acontece é que você pode criar as VLANs entre si e entre os suítes e fazer com que essas VLANs comuniquem entre os suítes. Como isso acontece, eu vou falar para você na próxima vídeo. Um abraço.